Oh, glória, olha o papai nos trazendo aqui mais um dia. Glória a Deus, obrigada de coração por você estar nesse lugar. Muito obrigada mesmo, gratidão por você estar aqui. Eu tenho certeza que o papai nos trouxe aqui para poder a gente ser instruído com a palavra dele aqui, ó. Aqui está ela, sem enfeite, sem mistura, sem mimimis, do jeito que está na palavra. E tem uma palavra do nosso Pai queimando aqui no meu coração para poder a gente ser instruído nesse dia. Obrigada mesmo pela sua companhia. Amém? A palavra que o Senhor me deu hoje, ela está em 1 Samuel, no capítulo 30. E eu tenho certeza que você vai gostar dessa palavra. O que fazer depois de chorar, depois de se decepcionar? O que fazer depois de se entristecer? Essa é a palavra que nós estaremos falando. Isso foi o que o papai colocou aqui no meu coração para poder a gente estar dividindo, né? Está dividindo. Ele me deu e agora ele dividiu comigo e agora eu vou dividir também com você. Amém? Mas antes da gente estar falando dessa palavra, eu gostaria de te chamar para a gente estar fazendo uma oração. Vamos orar? Vamos falar com o nosso papai? Vamos falar com ele? Dedicar esse dia para ele, dedicar as nossas vidas. Você pode dizer assim, Eliana, mas minha vida não já é dedicada para ele? É essa uma forma da gente falar. Eliana, eu não já falo com ele todo o tempo? Mas quanto mais a gente fala, mais ele gosta. Ele ama, todo pai, todo criador ama que a sua criatura, que o seu pequenininho fique sempre em contato, falando. E eu mesma com meu pai, eu faço assim. Às vezes eu nem preciso dele para resolver aquilo, mas eu gosto de comunicar, que é para quê? Só para poder manter esse vínculo, esse elo, né, de comunicação e também para poder ele entender que é para mim é importante, né, aquilo, a orientação, aquilo que ele vai me dizer. E acredite, às vezes mesmo eu sabendo o que é que eu tenho que fazer, ele fala algumas coisas dentro da experiência de vida dele que quando ele fala poxa, isso aí eu não tinha percebido. E ali eu já pego aquela dica dele e já coloco em prática. Então vale muito a pena a gente ter intimidade com o nosso papai. Por isso que Deus, a gente chama muito assim de Deus, 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 né? Porque a religião, ela ensina a religiosidade, aliás, não é a religião que a palavra religião é nos ligar de volta a Deus, né? É uma religação a Deus, de nós com Deus. Mas a religiosidade, ela nos ensina um Deus, um Deus, um Deus, um Deus. Já Jesus, não. Jesus, ele nos mostrou o Pai, nos ensinou o Pai, nos mostrou quão bom é falar com o Pai, depender do Pai, ser orientado pelo Pai, ser livrado pelo Pai, fazer tudo pelo Pai. Então, vamos fazer aquilo que Cristo nos ensinou, né? Amém? Vamos lá? Vamos falar com ele, né? A palavra é 1 Samuel capítulo 30. Não esquece não, 1 Samuel capítulo 30. Se você tiver condição ou depois tiver até uma oportunidade de estar pegando a Bíblia, leia essa passagem, é tremenda. Vamos lá? Paizinho, nós queremos te louvar, Senhor, pelo benefício que nós temos de ter o Senhor como nosso Pai. Obrigada, papai, obrigada pelo ser um pai amigo, um pai amoroso, um pai presente, um pai amável. Nós te amamos e declaramos nesta manhã que nós te amamos, Pai, e dedicamos esses momentos aqui do nosso dia, esses minutos do nosso dia, para poder dizer para o Senhor que nós te amamos, Pai. Nós amamos a tua presença, nós amamos a tua essência, nós amamos o teu poder. Amamos o teu cuidado, o teu zelo para conosco. Obrigado, Paizinho, por esta pessoa que está aqui me ouvindo, por essa pessoa que está aqui me assistindo. Muito obrigada, Pai. Eu entrego ela, a vida dela, os seus familiares todos em tuas mãos, Senhor. E em o nome do Senhor Jesus, o teu filho, que eu uso a autoridade que o Senhor tem me dado, Pai, para profetizar na vida dessa pessoa, na vida da família dela, Pai, aonde tiver uma pessoa desempregada, Pai, que em o nome de Jesus, essa pessoa ache aonde está uma recolocação no mercado de trabalho para ela, em o nome de Jesus e segundo a tua vontade, Pai. Se é enfermidade, que em o nome de Jesus toda enfermidade retire, seja retirado,
seja manietada do meio da família desta pessoa, Pai. E em o nome de Jesus, se há alguma perturbação mental, alguma perturbação na mente dessa pessoa, na mente dos familiares dela, em o nome de Jesus, Pai, que através dessa palavra que o Senhor vai trazer aqui, Pai, que ela receba esta palavra e coloque em prática, para que ela possa ter os seus pensamentos, a sua maneira de ver as coisas diferente, Pai, sabendo que é em Ti que nós devemos confiar, somente em Ti, em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus também eu quero abençoar, Senhor, os sentimentos, a vida sentimental dessa pessoa, em o nome de Jesus, e que ela possa ser plena em Ti, Senhor. Ela possa ser plena como ser humano, plena como filha Tua, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, clamamos ainda pela nossa nação, clamamos pelos três poderes que regem a nossa nação. Clamamos também a Ti, Pai, colocamos diante de Ti as nossas crianças, os nossos idosos, Pai, aqueles que não podem se defender da fúria humana, Senhor. Tenha de misericórdia, Pai. Clamamos também pela nossa flora, pela nossa fauna, Senhor, pelos leitos dos rios. Falamos para Ti, Senhor, que as águas que nós temos, elas pertencem a Ti. Toda flora, toda fauna, Senhor, foi criada por Ti e para Ti, para louvor da Tua glória, Senhor. Declaramos também nesse dia, Senhor, que as matas são Tuas, Senhor, que as nossas cidades pertencem a Ti, o mar é Teu, Senhor, e nós dependemos e somos criaturas, feituras das Tuas mãos, Senhor. Paizinho querido, Paizinho amado, clamo nesse momento também, Senhor, por aqueles países lá no Oriente Médio que vivem em guerras, Pai. Em guerras, Pai, de homens, em guerras muitas vezes pelo poder do petróleo e de tantas outras coisas mais, de religiosidade. Senhor, tenha de misericórdia das pessoas, Pai, que vivem naqueles países, Senhor. Dá clareza, dá entendimento, abre-lhes o entendimento, Senhor, porque eu sei que só Tu pode fazer isso, Paizinho querido. Clamamos ainda, Senhor, por todas as pessoas, Pai, que têm sua forma, sua maneira, seu modo de crer em Ti, Deus. Seja em que cultura for, Pai, eu clamo por esses meus irmãos, Pai. Em o nome de Jesus eu te faço essa oração e digo para Ti que eu não sei falar, Pai. Tu sabe, eu não sei falar, eu não sei ministrar, eu não tenho revelação própria da Tua palavra, mas o Teu Espírito tem tudo isso, Pai. Tu tens tudo isso, Pai. A sabedoria está contigo e eu te digo, dá-me a Tua sabedoria, dá-me a revelação dessa Tua palavra, para que a gente possa entender, pegar essa semente, praticar e desfrutar daquilo que o Senhor vai nos ensinar nesse dia. É em o nome de Jesus que eu te faço essa oração, te dizendo que nós te amamos. Amém. Oh, glória a Deus. Existe coisa melhor do que falar com o papai. A gente chega, se sente, eu pelo menos, eu sou assim, quando eu termino de fazer uma oração dessa assim, me sinto aliviada, me sinto leve, parece que eu tomei, sei lá, é melhor do que um calmante, é melhor do que, não sei nem dizer, melhor do que uma noite de sono. É muito bom falar com o nosso papai. Vamos lá. De quem é que nós estaremos falando? Estaremos falando que depois de chorar, depois de se decepcionar, depois de se angustiar, depois de ser perseguido, apontado, depois de tudo isso, o que nós devemos fazer? Vamos achar aqui, ó, essa palavra. 1 Samuel capítulo 30 diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e tinha posto fogo, tinha ateado fogo. Davi estava chegando de onde? Davi, mesmo já tendo sido ungido rei, estava chegando de uma guerra. Ele tinha ido com uma guerra junto com o rei dos filisteus e todos os príncipes e homens de guerra dos filisteus. Eles estavam indo guerrear contra Israel.
E por que que Davi estava fazendo isso? Davi estava fugindo de Saul, do translocado. Eu costumo dizer assim, Deus que me perdoe, meu pai, se estiver pecando, das loucuras de Saul. Porque Saul, como a gente sabe, queria matar Davi, né? Porque ele via que o Espírito de Deus estava sobre Davi e que, com certeza, como Davi se mantinha, ele podia vir a ser o rei de Israel. Então, Saul queria matar Davi. E Davi, sem saber mais o que fazer, foi pedir ajuda a quem? Ao inimigo, ao maior inimigo de Saul, ao maior inimigo do povo israelita, que eram os filisteus. E chegando lá, o rei dos filisteus deu uma cidade para Davi morar, para Davi e seus homens, não só Davi, Davi, seus homens, seus filhos, suas mulheres, né? E o nome dessa cidade era Ziclag. E aí Davi foi para esta guerra com os filisteus, e quando chegou lá, antes de chegar na guerra, os próprios príncipes dos filisteus e aqueles homens de guerra disseram: por que que esse homem está aqui? Ele não é um dos de Saul? Ele não é afilhado de Saul? Ele não é o menino de Saul, o menino que Saul criou? Por que que ele está aqui? Por acaso ele vai chegar lá no meio da guerra, ele vai se voltar contra nós, né? Então mande esse homem voltar. Ninguém aceitou, nem os príncipes e nem os homens de guerra, ninguém aceitou que Davi fosse naquela guerra. Só que aquilo ali já era uma ordenança de Deus, já tinha um trabalhar de Deus, porque naquela guerra ali, Saul ia ser morto. E lembra que Davi, por diversas vezes, teve a oportunidade de matar Saul, e Davi não fez isso, mesmo Saul querendo matar Davi? Pois é, ali já era Deus pedindo, ordenando que Davi não fosse para aquela guerra. E mesmo Davi, sendo homem de guerra, tendo seus homens, ele ouviu o príncipe os príncipes dos filisteus e também o rei dos filisteus e retornou com seus homens para Ziclag. Só que quando ele chega na cidade que o rei tinha dado para ele e os homens dele morar, o que é que acontece? E não eram poucos homens, eram 600 homens. Eles encontram a cidade deles ateada a fogo, destruíram tudo. Os amalequitas destruíram tudo. Aí conta no capítulo aqui abaixo que eles não mataram, ó, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, quer dizer, as mulheres daqueles 600 homens e mais a de Davi. Porém, a ninguém eles mataram, nem pequeno nem grande, tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e as filhas foram levados cativos. Então Davi o que fez? Então Davi e o povo que se achava com eles levantaram a voz em choro, quer dizer, começaram a chorar e a se maldizer, né? Até que neles não houve mais força para chorar. Olha isso. Não houve mais força para chorar. Vamos ver o que é que se faz depois de uma decepção, depois do choro, depois que não tiver mais força nenhuma. E eu tô falando de coisas que eu já passei, tá? Tô falando de coisas que eu já vivi, porque Deus só nos usa para algo quando ele já tratou em nós aquele algo, tá? Ele já curou, na verdade não é nem tratar, ele já curou aquele algo em nós. Então, eles choraram, reclamaram, se maldisse, né? E quando não tinha mais força nenhuma, aí então vamos ver o que foi que eles fizeram. Não tinha mais força. Também não tinham mais força para chorar. Versículo 5 diz assim: também as suas duas mulheres, as mulheres de Davi, foram levadas cativo. Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher que tinha sido de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de quê? De apedrejar Davi. Quando a gente está numa liderança, quando a gente está à frente de um povo, tudo que não vai bem, quem é a culpa? É do líder, né, da liderança. Então o povo queria apedrejar Davi, nos tirou daqui para poder ir e lutar contra Saul, e agora nossas mulheres foram levadas, nossos filhos, tudo que nós temos foi levado. Então queriam apedrejar Davi, porque o ânimo de todo o povo, quer dizer, a esperança de todo aquele povo, eles estavam em amargura, eles não tinham mais esperança.
cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas e de suas esposas. Mas Davi se esforçou no Senhor seu Deus, quer dizer, se lembrou de Deus e buscou a Deus. E aí, nesse capítulo aqui abaixo, a partir do 7, começa a falar que Davi mandou chamar Abiatar. Quem é Abiatar? Abiatar era o homem de Deus que vivia no meio deles, era um daqueles que tinha sobrevivido àquele massacre de Saul. E ele vai e consulta Abiatar, pergunta para Abiatar, Abiatar, vamos chamar aqui, vamos buscar a Deus, vamos chamar aqui a presença de Deus e vamos ver o que é que Deus fala, se eu posso ir em busca desses amalequitas com as nossas mulheres e nossos filhos ou não. E quem eram os amalequitas? Irmãos, os amalequitas, eles eram um povo que eles ficavam às espreitas no caminho, na passagem do povo, né, indo de uma cidade para outra, indo de um lugar para o outro, e eles roubavam as pessoas cansadas. Por quê? Porque quando a gente está cansado, quando a gente está esgotado, quando a gente está decepcionado, geralmente a gente não consegue pensar direito. Então, os amalequitas, eles eram essas pessoas. Eles ficavam esperando a pessoa se cansar. Então, existe hoje, nos nossos dias, um espírito ainda maligno, um espírito caído, que se alimenta, que se aproveita do momento em que eu e você estamos decepcionados, frustrados, né? Sem esperança, sem saber para que lado ir. Então chega Abiatar e consulta a Deus e pergunta para Deus, Deus, é para nós irmos atrás de nossas mulheres, irmos atrás dos amalequitas ou não? Como eles estavam voltando de uma guerra, observe que eles poderiam vir a perder esta guerra. Estavam frustrados, decepcionados, essas coisas todas aqui, esses sentimentos todos que nós já falamos. E quando a nossa alma ela está com esses sentimentos todos, o corpo sente. O espírito sente, quer dizer, no que o espírito sente, o sentimento de esperança já mingua. E aí o que é que acontece? Deus fala por intermédio daquele éfode, que era um equipamento que eles tinham para poder saber se podiam ir ou não, que se aquela pedra brilhasse, eles podiam ir, era Deus dizendo vá. Se aquela pedra não brilhasse, era Deus dizendo não vá. E ali, Davi, naquela consulta com Abiatar, Deus disse que era para eles irem. E aí Davi vai e fala para aqueles homens, vamos buscar nossas mulheres. E aí foram atrás daqueles homens. E fala aqui no texto que eles encontraram um dos amalequitas, porque os amalequitas e esse espírito, né, que se alimenta de pessoas que estão fragilizadas, que se aproveita de pessoas fragilizadas, é por isso que às vezes você vê uma pessoa fragilizada e ao invés dela ter força para reagir, para lutar, para se levantar, não. Aí agora ela pensa em quê? Em se matar, pensa em abandonar aquela situação, que ela não vai vencer, que isso, que aquilo. Então eles encontram um amalequita. E quem era esse amalequita que ajudou eles? Esse amalequita estava fraco, estava doente e foi deixado pelo bando dos amalequitas que estavam levando os familiares de Davi e desses homens, né? Então, aonde é que eu quero chegar em tudo isso hoje, para nós hoje, essa palavra para nós hoje? Que depois de chorar, depois que você for decepcionado, depois que você for abandonado, depois que te roubarem algo, busque a Deus, pergunte a Deus o que fazer. E depois que você tiver de fato a orientação de Deus, de continuar ou não, de falar ou não, de ir ou não, aí então você age. Porque se a gente não fizer isso, o que é que pode acontecer? Vai ter uma sucessão de erros. Aleluia! E como a Bíblia diz que um mal, ele puxa outro mal, ele traz outro mal. Então, se eu já estou errando, né?
Se eu já estou errando, com certeza ali Davi, ele não consultou a Deus se ele podia ir nessa guerra junto com os filisteus contra Israel, contra Saul. Porque com certeza se ele tivesse consultado, Deus ia dizer, não, não vá. Mas como Davi não fez isso, os príncipes e os homens de guerra chegaram e pediram para o rei dos filisteus, não leve este homem, não leve Davi. Sabe o que é que essa palavra diz para nós hoje? Há momentos em que eu e você esquecemos de ir a Deus para saber se o que vamos fazer é de Deus ou não. Há momentos em que Deus pega aqueles que ou estão contra nós ou que estão a favor de nós para nos abrir os olhos. E aí muitas das vezes a gente quer porque quer e não é o que Deus quer. Por que que não é o que Deus quer? Porque Deus é autoritário? Não, é porque ele está usando com autoritarismo para cima de mim? Não, de forma nenhuma. É porque ele já sabe o fim das coisas antes mesmo delas começarem. Então é um livramento que Deus está querendo nos dar. É mais um sofrimento que Deus está querendo nos poupar de viver. Então, depois de se frustrar, depois de chorar, depois que lhe roubarem algo, depois que lhe tirarem algo, vá em Deus, porque aleluia, se aquilo que você perdeu, o Senhor deu para você, o Senhor vai fazer retornar em suas mãos depois que Ele te der a direção que é para poder você seguir. Não vamos agir com a nossa própria força. Davi era um homem de guerra, queridos. Davi era um homem de guerra. A Bíblia diz que enquanto Saul, que era um homem de guerra, era um guerreiro, enquanto Saul matava 100, Davi matava milhares. Davi, com a força que ele tinha, com a sabedoria que ele tinha, a unção de Deus que ele tinha, com mais esses 600 homens, ele não podia ir atrás desses amalequitas e pegar as mulheres deles de volta? Podia, porque era um homem que matava milhares de pessoas, né? Então, era um guerreiro, ele foi feito para isso, né? Ele era um homem ungido para isso. Mas ele não foi pela sua própria força, ele não foi pelo seu próprio entendimento, ele consultou a Deus. E do jeito que Deus disse, ele fez. E ele alcançou aquele amalequita doente. Lembra do amalequita doente? O amalequita que foi deixado para trás pela tropa, pegou e disse para eles, olha, ele foi por aqui, eles foram por aqui. E ali Davi e aqueles homens. Davi cuida daquele amalequita que estava fraco, deu comida, deu água. Observe, viu? Que às vezes há inimigos que são deixados para trás pelas tropas aliadas deles, que nós devemos dar pão e comida. Aleluia! Porque muitas das vezes o nosso Deus, muitas das vezes, não são poucas, muitas das vezes, Deus faz com que aquele que a gente tinha como inimigo nosso vá ser a pessoa que Deus vai usar para nos dar direção, vai ser a pessoa que Deus vai usar para poder nos mostrar o caminho a seguir. E ali aquele amalequita deixado para trás pela sua tropa diz para ele, olha, eles foram por aqui. E depois de dar água, dar pão para aquele amalequita, eles vão atrás. Davi deixa uns homens cuidando desse amalequita doente e vai atrás com outros homens e alcança as suas mulheres. E a Bíblia diz que Davi deu nesse povo que matou pequenos e grandes, que destruiu a tudo dos amalequitas. E aí volta com as mulheres e seus filhos e suas filhas para o arraial, e aí agora vão festejar aquele grande feito de Deus. E sabe, lembra que eu falei que às vezes Deus usa os inimigos para poder vir nos ajudar? Olha onde era que Davi estava escondido. Quem foi que deu essa cidade que foi queimada? Quem deu Ziclag para Davi? Um filisteu. E quem era o filisteu? Inimigo de Davi. A gente sabe, né, que Davi, ele lutou, né, contra o Golias, né? E Golias era um filisteu, né? Golias era um filisteu de Gate, né? Então, assim, os filisteus, eles eram um inimigo acirradíssimo de Israel.
e Deus faz com que um inimigo dê abrigo para Davi. E ainda deu uma cidade, não só para ele, mas para ele e aquela tropa de homens todos que iam com ele, né? E da mesma forma, Deus pega um amalequita, mesmo que foi deixado para trás por estar fraco. Deus pega um amalequita que tinha terminado de ser um inimigo, que era um inimigo. Para quê? Para ajudar, para dar direção. Então, fiquemos ligados naquilo que Deus está falando. Vamos pegar essa palavra que Deus liberou neste dia e colocar em prática. Amém? Ver o que é que Deus está falando, consultar Deus. Não vamos agir com a decepção e sem uma direção de Deus, tá? A partir do momento em que você for decepcionado, vá em Deus para saber a direção. A partir do momento que você for abandonado, vá em Deus para saber a direção. Para você não estar usando a força que tem, o resto da força que lhe resta, de forma errada, em direção errada. Consultemos a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor me trouxe aqui para trazer nesta manhã. Eu espero que esta palavra, que o Espírito Santo, ele consiga fazer você digerir, entender, praticar para desfrutar desta palavra, tá bom? E não esqueça que uma semente, se ela não for cultivada, ela não for regada, ela não tiver o fim para que ela é para ser, se ela não for plantada, não for regada, vem um pássaro e come, vem o sol e acaba e mata aquela semente. Assim é a palavra de Deus. Se ela não for praticada, entendida, praticada, para ser, não será desfrutada, tá bom? Então guarda essa palavra. Guarda ela na tábua do teu coração. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. E se você não é inscrito no nosso canal, por que você não é inscrito neste lugar? Vem se inscrever e vem fazer parte, vem e fica, né? Conosco, fala para outras pessoas que aqui a gente fala da poderosa palavra de Deus do jeito que ela é, tá bom? Venha se instruir junto com a gente. Muito obrigada de coração, um beijo de coração, muito obrigada mesmo. O Senhor Jesus te retribua. Nós estamos aqui porque de pessoas como você, que é amante da palavra de Deus e que ama ser instruído por Deus, tá bom? Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.